a gente olhar para dentro e o que eu preciso fazer, né, nesse momento. Qual é o meu papel nessa história? Que se eu estou viva nesse período que nós estamos vivendo isso, né? A gente deve ter um papel também, né? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer, né? Para mim mesma, para eu aprender, para eu ampliar minha consciência, né? O que eu posso fazer para o outro, para ajudá-lo também a ampliar a consciência dele, a se mover para um lugar melhor. Bom dia, Andressa, seja bem-vinda. Oi, Gisele. Bom dia. Bom dia para todos vocês que estão entrando. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, né? É um prazer estar fazendo, né? Estar empreendendo, fazendo esse projeto, né? Esse projeto que consiste em a gente fazer meditação online, 5 minutos, né? Todos os dias, às 7 horas. E a gente está fazendo também, né? Junto com vocês, o estudo desse livro, né? Um Curso em Milagres. Eu não sei se você conhece, é um livro bem grosso. Se você tiver interesse, esse livro está disponível na internet, né? Se você procurar, você encontra. Mas eu tenho o PDF dele. Se você tiver interesse também, você pode me pedir, né? Por mandar teu e-mail pelo direct, me pedindo que eu posso enviar para você. Não tem problema em enviar, né, o PDF, porque ele está disponível na internet. Então ele não tem, né? Eu não vou estar burlando os direitos autorais. Ele está disponível. Inclusive eu peguei, né, num site que eles disponibilizam. Então não tenho problema nenhum em mandar para vocês, né? Se alguém quiser acompanhar, né, as lições, que é como que funciona esse estudo. Esse livro, são vários livros dentro de um só, né? Como eu já disse. A gente está fazendo as lições, são 365 lições. A gente vai fazer a 8ª hoje, né? Eu espero assim que nós todos consigamos chegar até a última, né? A 365. E é um desafio, né? É um desafio, eu acho, para você acompanhar todo esse tempo. E é um desafio para mim também, né? Fazer isso todos os dias até o final das lições. Mas vamos lá, né? A gente vai conseguir. A Mazé está dizendo que quer o PDF. Pois, Mazé, me passe o teu e-mail depois pelo direct que eu te envio. E quem quiser pode me passar, né, um direct que eu envio o PDF. Eu tô colocando, né, todos os dias a gente faz, eu coloco a frase no feed aqui no meu Instagram e eu coloco na descrição, né, eu coloco como fazer o exercício. Oi, Socorro, bom dia. Eu coloco como fazer o exercício. Mas é claro que eu faço assim, resumido, né? Para não colocar muita coisa e dificultar também a leitura. Então eu não copio toda a página. Então se você quiser ver com mais detalhe, é legal você ter o livro, né? Mas se você não quiser também, siga aí no feed, né? Que a gente vai colocando tanto a frase como a parte essencial, assim, para fazer o exercício. Quem está fazendo? Vocês estão conseguindo fazer? A gente tem falado, né? Nessas primeiras lições, o que ele fala é assim, sobre o nosso aprendizado, né? E como esse aprendizado vai cristalizando, né, modelos dentro da nossa mente, dentro do nosso... A gente vai formando scripts para lidar com diferentes situações. Então é como se a gente fizesse modelo. Determinada situação, então eu tenho um script aqui, eu lido assim. Uma outra situação,
eu já tenho aqui um script, um conhecimento prévio de alguma coisa que eu vivi e eu lido dessa forma. E assim eu faço para diferentes situações, né? Que eu ligo uma coisa com a outra. Nós somos muito inteligentes, né? O nosso cérebro é muito inteligente. Então, ele faz milhares de conexões entre os neurônios, né? A gente já tem trilhões, né, de neurônios e ainda cada neurônio pode fazer várias conexões, formando uma rede, né, de ligações. E dentro dessa rede de ligações, simbolizam o quê? Simbolizam todo o nosso aprendizado. Então, quando a gente aprende, vai formando trilhas neurológicas, né? Trilha neurológica nada mais é do que vários neurônios ligados um com o outro. Tem uma frase do Joe Dispenza, que ele é um neurológico, né? Um neurologista famoso, neurocientista, né? Eu não sei se ele é neurologista, ele é neurocientista. Ele fala assim que neurônios que se ativam junto, né, acendem junto e permanecem ligados. Isso significa o quê? Os neurônios que são ativados, né, quando a gente faz alguma coisa, eles se ativam junto, né, aquele conjunto de neurônio que se ativa quando eu faço qualquer atividade. Então, por exemplo, para eu beber um café, uma série de neurônios se ligaram para eu fazer esse movimento. Isso é o aprendizado, né? É uma série de neurônios que se ligam, né, e formam um aprendizado. Então, quando eu for fazer isso de novo, essa série de neurônios já está lá. Essa ligação já é feita, porque isso é guardado na nossa mente, no nosso cérebro mesmo, né? Então, quando eu vou fazer pela segunda, terceira, décima, centésima, milésima vez, aquele mesmo conjunto de neurônio se acende. E por isso que cada vez, né, que a gente repete uma coisa, mais sabido a gente vai ficando com relação àquilo. Então, por exemplo, quanto mais eu ando de bicicleta, mais eu pego prática. E isso com tudo, né? Quanto mais eu efetuo uma tarefa, mais eu sei fazer ela bem, né? Por quê? Porque aquilo vai ficando automatizado. É uma trilha, como eu falei ontem, bem batida, né? Que a gente vai ativando, vai passando cada vez mais e ela vai ficando cada vez mais solidificada dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. E aí formam-se, né, os hábitos, as crenças, né, e tudo que a gente traz. E a gente começou ontem, assim, falando, né, sobre o passado, que a lição de ontem, né, era eu vejo só o passado, que é como que é importante, né, o passado, né, na formação desses hábitos, dessas trilhas neurológicas. Por quê? Porque é no passado que elas se formam e se eu não fizer nada novo ou eu não estiver plenamente consciente, né, no meu dia a dia, o que eu vou fazer? Eu vou estar sempre vendo as coisas olhando para o passado, ou seja, olhando para as experiências que eu já tive, para os modelos que eu já tenho, né? Que já estão bem cristalizados em mim. Então eu vou ficar sempre olhando para o passado. Isso significa o quê? Que eu não inovo, que eu não faço nada novo, eu não dou respostas novas para problemas que me surgem no dia a dia. Eu estou sempre resolvendo, né, as minhas questões com repertório passado. E acho que o Einstein tem uma frase interessante, que eu não lembro exatamente como que é, mas o sentido da frase é assim: você não pode ter respostas novas usando repertórios antigos. Então, você fazer sempre a mesma coisa e esperar que aconteça algo diferente é burrice, é ilusório.
Porque se eu faço tudo igual, eu vou obter a mesma resposta. Então, é claro, né? É útil para quando as coisas estão dando certo, né? O que dá certo a gente repete, a gente faz de novo e a gente faz de novo. Mas e o que dá errado, né? Eu também faço, eu também repito. E por isso que muitas vezes a gente vê assim, né? Muitas coisas se repetem na nossa vida, mesmo sem a gente querer. Quantas pessoas que não casam, descasam, casam de novo e acabam vivendo as mesmas questões, os mesmos problemas que viveu no primeiro casamento. E se ela acabar com esse, né? Terminar esse casamento, casar de novo, provavelmente os problemas vão se repetir. Por quê? Porque não é a pessoa que ela escolhe, é o que ela tem dentro dela, são os valores, como que ela escolhe. Então, o que está chamando a atenção dela? Provavelmente é a mesma coisa que está levando a uma pessoa que não é a melhor pessoa para ela ter um relacionamento. Então, e como é que a gente pode ver, né? Assim, eu vou repetir o que está dando certo e vou refazer o que não está dando certo. Através da consciência. A gente está consciente, se percebendo como eu estou, né? Não só o que eu estou pensando, mas principalmente o que eu estou sentindo, né? E as minhas ações, que as três coisas têm que andar junto. O pensamento, que faz parte do racional, o sentimento, que faz parte do nosso mundo emocional, e as nossas ações, que faz parte do mundo, né, das ações, do mundo do fazer. Então, essas três dimensões, né, do nosso ser tem que estar juntos. Não pode estar um para um lado e o outro para o outro, porque se o nosso pensamento for numa direção e o sentimento for para outro, a coisa não vai dar certa. Então, a gente harmonizar, né, o nosso pensar, o nosso agir e o nosso sentir. Ter uma harmonia, né, entre essas três áreas, né, da nossa vida. Bom dia, Nessa Gomes. Bom dia, seja bem-vindo. Então, o que vocês se veem repetindo muitas coisas? Eu acho que todos nós, né, em algum momento, em alguma área da nossa vida, a gente se vê repetindo. Às vezes a gente é no trabalho, às vezes é nos relacionamentos amorosos, às vezes é no relacionamento com amigos, às vezes é com a gente mesmo, né? Os nossos sentimentos. A Nessa está perguntando como fazer para harmonizar. O primeiro grande passo, né, é a gente tomar consciência. A tomar consciência, assim, de como eu estou me sentindo, né? Aonde está meu pensamento? A primeira coisa é trazer para junto, né? O pensamento e o sentimento. E a ação é agir de acordo com o pensamento e o sentimento. É perceber. Eu acho que quando a gente entra em contato, né, com os nossos pensamentos, a gente vai perceber se eles estão de acordo com o nosso pensar e também com o nosso agir. A Vera está falando que aprendi com o yoga que a mente manda no corpo e respiração manda na mente, porque respiração traz a consciência, concorda? Sim, em parte sim. Eu acho que a respiração, ela nos coloca em contato com o aqui e agora, né? A mente manda no corpo, às vezes a mente manda mesmo no corpo, viu? Mas se a mente não estiver legal, a mente vai fazer um estrago. Então, a gente pode começar, assim, a respiração é uma coisa do corpo. Então, se a gente se conectar com a nossa respiração, a gente se conecta
com o corpo. Eu acho assim, eu não sei se uma coisa manda na outra, né? Eu acho que as coisas têm que caminhar de mão dadas, tem que caminhar juntos, né? Eu acho que o racionalismo colocou muito essa coisa da hierarquia, né? Que a mente manda no corpo. Só que assim, quando o corpo sente alguma coisa, ele responde, ele também manda mensagens para a mente. Então eu acho que é uma coisa de mão dupla, sabe? Se você pensa uma coisa, você manda uma mensagem para o corpo, mas eu acredito muito no inverso. Quando eu trabalho meu corpo, por exemplo, Vera, quando a gente faz uma aula de yoga e a gente mobiliza o nosso corpo, né? Mobiliza no nosso corpo um relaxamento, uma postura do yoga, que é uma postura de força, né? A gente está mobilizando no corpo e a mente vai registrar. E quando a mente registra, ela devolve para o corpo. Então é uma coisa de mão dupla, né? A gente não resolve tudo na mente, eu acredito. Eu acredito que a gente também parte do corpo, né? Para ir para a mente. Quando a gente é bebê, não é que a gente nasce uma tábua rasa, não. Já é comprovado hoje em dia que a gente não nasce com uma tábua rasa. A gente já nasce com uma série de caminhos neurológicos que vêm tanto do nosso DNA, que já se forma, né, já traz uma predisposição, como se forma-se durante a gestação, né, muitos caminhos neurológicos. Mas quando a gente nasce, o nosso cérebro, principalmente o neocórtex e o pré-frontal, eles praticamente, assim, é muito incipiente ainda. O pré-frontal praticamente não existe, ele vai formar bem tardiamente, né, já na adolescência. Então, isso vai se formando, né, vai se formando e vai partindo muito do nosso aprendizado a partir do aprendizado do corpo. E esses dias, eu não sei se você conhece, né? Se vocês conhecem um livro que chama O Cérebro que se Transforma, que eu acho ele muito legal. Ele mostra como que o cérebro, por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, né? Que paralisa, que morre realmente, né? Uma boa parte do cérebro. A pessoa fica com várias deficiências que estão relacionadas com aquela parte do cérebro, né? No cérebro a gente tem assim, como se fosse uma divisão. Algumas partes do cérebro são responsáveis pelo movimento, outras pela visão, outras pela leitura. Não é que só é possível ler com aquela parte do cérebro, não é isso. Mas existe uma certa departamentalização que cada parte fica responsável por alguma atividade. E quando a pessoa tem um AVC, ela morre, né, uma certa parte do cérebro, paralisa. E ele mostrou que, ele fez um experimento, ele mostra um experimento com o pai dele, né, no livro, que ele ajuda o pai dele a rever o aprendizado desde a infância. Então começa novamente a engatinhar, a ficar de pé, a fazer tudo o que um bebê faz para aprender. E com isso ele ensinou outras partes do cérebro a fazer aquela atividade. E ele mostra, né, que o pai dele depois se recuperou tão bem que ele era escritor e ele voltou a escrever, quer dizer, uma coisa muito assim, que precisa de coordenação fina, né? O pai dele nem andava e conseguiu voltar a escrever, né, a digitalizar, a bater a máquina, né? Que isso é algum tempo atrás. Então, o cérebro aprende com o corpo, assim como o corpo também aprende com o cérebro. Eu acho assim, é uma mão dupla, né? Eu não gosto de hierarquizar. Eu acho que a gente hierarquiza, né? Falando que o cérebro, a mente manda no corpo, mas eu acho que é assim, é uma via de mão dupla. Não sei se você concorda comigo.
estou tendo dificuldade de concentração, o que eu posso fazer? É isso mesmo. É o que eu posso fazer para melhorar, né? Eu acho assim, o que a gente pode fazer é começa a fazer a meditação. A gente vai fazer aqui, né, a meditação daqui a pouquinho e conte um pouquinho assim como que é a sua dificuldade de concentração, né? O que você observa? É quando você vai fazer as coisas, você está fora. Às vezes, assim, o primeiro passo para a gente se concentrar é perceber a nossa distração, porque muitas vezes a gente nem percebe que a gente está distraído. Quando a gente consegue perceber que a gente não está concentrado naquilo que a gente já está fazendo, é o primeiro passo para a gente voltar a se conectar com aqui e agora. Porque quem está totalmente desconectado nem percebe que não está se concentrando. Então, busque meditar. A gente vai meditar aqui, né? Daqui a pouquinho, 5 minutos. Mas procure fazer na tua casa, né? Focar na respiração, focar num mantra. Ela está dizendo aqui, quando vou ler, faço o tratamento para ansiedade. Estava dizendo que faz tratamento para ansiedade. Certo. Um melhor tratamento, eu acho assim, é a percepção que você tem de você mesmo. Quando você se percebe ansiosa, respirar é um bom método, né, para você ficar menos ansiosa. Porque a ansiedade, o que é? A ansiedade é uma expectativa, né, um excesso de futuro. É a gente nunca estar no presente. Obrigada aí, Vera. Eu sou estudiosa e eu confio muito em você também. Adorei fazer o grupo contigo, né? E eu espero que a gente ainda faça outros trabalhos junto. A Vera é uma grande yoga terapeuta. Ela dá aulas maravilhosas. Algumas pessoas que estão aqui no grupo participaram, né, do nosso grupo quando eu fiz aqui na minha sala, a Vera e eu, né, quando nós fizemos. E a Vera, assim, dá umas aulas maravilhosas. Quem sabe um dia a gente ainda não retoma, né, esse projeto de yoga terapia, né? A gente fez um projeto, né, de 10 aulas de yoga terapia. Foi muito bom. Então, o que a gente pode fazer nessa para se concentrar, né? Uma dica que eu sempre dou é para você pegar alguns momentos do seu dia para você perceber se você está na onde você está. Uma dica é para colocar, por exemplo, alguns alarmes, né, no celular ao longo do dia, uns 4, 5 alarmes. E toda vez que ele tocar, você para, respira conscientemente, inspira e expira bem profundo e você percebe aonde está seu pensamento e aonde está sua emoção. Está naquilo que você está fazendo? Você pode estar lavando uma louça, lendo um livro, conversando com qualquer pessoa, fazendo um atendimento, né? Recebendo um atendimento. Você está presente naquilo? Então, tome esse hábito de fazer isso. No início, né, coloque o despertador até você se acostumar. Depois de você fazer uns 3, 4 dias, você vai se lembrar disso sem precisar do despertador. Você mesmo vai se lembrar e quando você se lembrar, você faz. Respira. A respiração nos conecta com aqui e agora, né? Respira conscientemente e perceba o que eu estava pensando agora, o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Tem alguma emoção? Tem algum pensamento? Tem um sentimento? Como que é meu sentido de bem-estar aqui? Eu estou bem, estou tranquila nisso que eu estou fazendo? Ou eu estou agitada, eu estou nervosa, eu estou ansiosa, né? Veja para onde que você está. Como que está aqui dentro, no seu coração. E como que você está, se o teu pensamento está naquilo que você está fazendo.
Está no livro que você está lendo? Ou você está lendo automaticamente, que tem que ler 10 vezes o mesmo parágrafo, porque o pensamento está lá, sei lá, no que você vai fazer à tarde, ou está lá na preocupação com o filho, com o marido, com qualquer coisa. É isso que eu falo quando a gente harmonizar, é alinhar, sabe, pensamentos com sentimentos, com o nosso fazer. Isso é estar presente no aqui e agora, em todas nas 3 instâncias do nosso ser. É fácil? Não, não é fácil. A gente, é muito difícil a gente conseguir isso. Principalmente a gente conseguir o tempo todo é impossível. A gente sempre vai ter as nossas distrações. Por quê? Porque a gente tem preocupação, porque a gente tem medo, porque a gente é humano. Então, muitas e muitas vezes, a gente vai sentir que está desconectado uma coisa da outra. Mas quando a gente tem a intenção, né, de conectar e coloca a intenção de perceber isso, a gente consegue ter momentos durante o dia de conexão. E isso vai baixando a nossa ansiedade pouco a pouco. E isso é um exercício assim também de autoconhecimento, né? A gente vai percebendo ao longo do tempo aonde a gente está, o que está preocupando, o que a gente está sentindo, o que é que está trazendo, porque normalmente assim, a gente pensa em alguma coisa, aquilo traz uma emoção para a gente. Por exemplo, quando eu lembro de alguma coisa ruim que eu vivi no passado, isso traz uma emoção. E uma emoção é uma resposta do corpo, né? É uma série de neurotransmissores que se ativam para fazer a gente sentir aquilo que a gente sente. Sentimento é química, né? É um bando de neurotransmissores que são ativados aí, que as nossas glândulas, né, começam a liberar através de um pensamento. Então, o nosso pensamento é muito poderoso. Nisso, a Vera tem razão. Ela está dizendo que é preciso rasgar a seda. Não é rasgação de seda, não, Vera. Você sabe que você é boa. Você sabe. Não é rasgação de seda, não. Nisso, a Vera tem razão, assim, quando fala, né, que a nossa mente domina o nosso corpo. Nesse sentido, domina mesmo. Por quê? Porque o nosso pensamento tem um grande poder sobre o nosso corpo. Porque à medida que a gente pensa alguma coisa, né? Por exemplo, quando eu lembro alguma coisa trágica que eu vivi, que deixou um trauma, né? Um acidente, alguma coisa assim, isso vai ativar algumas glândulas do nosso organismo e vai mandar uma enxurrada, né, de substâncias químicas. Por que acontece isso? Porque o nosso sistema nervoso, ele não distingue o que é pensamento do que é realidade. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, o nosso sistema nervoso, ele significa da mesma forma como se a gente estivesse vivendo aquilo novamente. Por isso que um trauma, ele tem um efeito, assim, devastador, né, no corpo. Porque é uma coisa que a gente viveu, né? O que é um trauma? É uma coisa que a gente viveu lá atrás, que a gente não teve condições de lidar e que aquilo ficou dentro da gente como uma gestalt inacabada, porque a gente não teve, a gente não relaxou. Lembram do ciclo, né? Da ativação do estresse, né? O estresse leva a uma ativação que leva a gente a fazer alguma coisa para satisfazer aquela necessidade e depois a gente relaxa. No trauma a gente ficou preso aqui, a gente não conseguiu fechar o ciclo. E isso fica, cada vez que eu penso no trauma, eu ativo no meu sistema nervoso tudo que eu ativei no momento daquele acontecimento. E por isso que em vez, né, muitas vezes, se a gente não trabalha esse trauma, se a gente não fecha essa gestalt, em vez da gente ir melhorando com o tempo, a gente vai piorando. Por quê? Porque cada vez que a gente revive o trauma, fica mais e mais gravado na nossa mente. E não é o passado, né? Que a gente que manda, que a gente vê o passado, que foi a lição de ontem, né? Eu vejo só o passado. Então a gente vai estar muito focado em ver no trauma.
Então, assim, é inteligente da nossa parte, de quando em quando, a gente olhar para o passado, não para ficar preso lá, mas para ir fechando, né, o que ficou aberto, para a gente poder estar livre para ir para frente. Porque se a gente estiver preso no passado, a gente não está livre para ir para frente. E o que a gente busca é isso, né? Eu acho que a grande liberdade, né, que todo mundo busca é estar livre para construir, né, o futuro, estando presente, né, a cada momento. Vamos ver a lição 8. Eu não sei se vocês concordam, se vocês assim, se como que chegou isso, né, para vocês. A Soledade está dizendo aqui, não consigo me concentrar no que faço, fico com a mente preocupada com 1000 coisas. Soledade, a gente, assim, tem pessoas que são mais preocupadas, mais mentais do que outras, né? E eu acho assim, que nesse momento, realmente a gente está com uma preocupação extra, né? Porque o que é preocupação? São duas palavras, é pré-ocupação. Quer dizer, a gente está ocupada previamente com alguma coisa que ainda vai acontecer ou não, né? É claro que a gente está ocupado, né, com esse coronavírus, né? A gente está ocupado com isso. A gente está com medo, a gente está pensando no que pode acontecer, a gente está antevendo, né? E uma dica é a gente não ficar pensando, né, nas coisas que pode acontecer, não ficar cortar as historinhas na nossa cabeça quando vier uma preocupação, né? Ou seja, uma fantasia de futuro do que pode acontecer, é a gente cortar, olha, não, isso é um pensamento, não é necessariamente o que vai acontecer. Então vamos ficar aqui no presente, cuidar do que já tem e não ficar assim, fazendo projeções para o futuro, porque realmente quando a gente está estressado, né, que eu acho que uma grande parcela da população está muito estressado, né, com essa história do coronavírus, porque a mídia faz uma coisa muito grande e eu acho assim, quem fica vendo mídia o tempo inteiro não tem como não ficar estressado, porque realmente a gente fica com medo e o medo ele ativa, né, o sistema do estresse, porque a gente tem a tendência, o medo é para quê? O medo é para proteger a nossa vida. Então, a gente ter esse medo constante, isso vai fazer muito mal para a gente. Então, se vocês estão vendo muitas a televisão, a ficar vendo os diagnósticos e os prognósticos, né, do que vai acontecer, o que está acontecendo no mundo, vendo estatística, pare, porque isso não vai fazer bem. Isso gera um estresse, gera uma ansiedade, né? E isso baixa o nosso sistema imunológico, porque quanto mais estressado a gente tiver, mais cortisol, mais adrenalina vai para o nosso organismo e isso debilita o nosso sistema imunológico. Isso faz mal para nós. Então, assim, pare de ver tanto. A gente já sabe o que tem que fazer. Tem que ficar em casa, tem que tomar os cuidados, né? Tem que lavar a mão, tem que lavar as verduras, tem que cuidar, né? Para limitar, né? Se não puder limitar ao máximo, né? O nosso contato com o vírus. Pronto. Não é ser alienado, mas é não ficar alimentando, né? Esse medo que a gente já tá, que a gente não pode evitar, mas não deixar ele crescer muito. E eu acho que cada vez que a gente vê notícias, que a gente fica lendo, procurando, esse medo vai aumentando. Então, Soledade e todo mundo aí, né? Evita ver tanta notícia. A gente já sabe o que tem que fazer. A Vera está perguntando se os traumas são na maioria inconsciente.
Sim, Vera, os traumas normalmente são inconscientes. Às vezes a gente tem vislumbre, né, do que aconteceu, mas né, assim, se alguma situação aconteceu depois de adulto, a gente sabe, né, a gente tem consciência. Mas a maioria dos traumas, assim, os mais profundos, né, os traumas maiores, são os traumas da infância. E normalmente eles vão para a inconsciência, porque é um mecanismo de proteção, né? A gente se protege para não ver. Então a maioria deles são sim inconscientes. Se bem que a gente pode ter trauma, por exemplo, quem sofre um assalto, um transtorno de estresse, tem um transtorno de estresse pós-traumático, né? Não deixa de ser um trauma. A gente tem consciência, mas às vezes a gente não consegue lidar com ele, né? Sozinho. Mas existe assim umas técnicas, né, para lidar com trauma. Tanto os traumas, né? Mais jovens como mais novos, mais antigos. A gente sempre tem traumas, a gente tem muitos traumas, a gente tem muitas memórias, né? E é assim, é a coisa de ir ampliando a consciência e trazendo, né, do inconsciente para o nosso consciente. E a gente trabalhando cada coisa, né, para a gente ficar cada vez mais livre, certo? Mas vamos fazer a nossa lição 8. A lição 8, ela está muito relacionada com isso, né? Com o nosso passado, né? Que vai na mesma linha do que foi a lição de ontem, que ela diz, a frase é assim: a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Então, lembram da frase de ontem? A frase de ontem era, eu vejo só o passado. Hoje é, minha mente está preocupada com pensamentos passados. Então, como que a gente vai, né, fazer essa lição? Então, ele está dizendo assim, não só o que eu vejo, né, as coisas que me acontecem e tal, eu faço uma leitura, né, com as coisas que me aconteceram no passado e eu decido, né, o que me apresenta com pensamento, com repertório passado, mas também o meu pensamento, quer dizer, tudo que aparece, né, os pensamentos que aparecem na minha mente, também vem do passado. Então, o exercício que a gente vai fazer hoje é parar, né, algumas vezes durante o dia. Ele orienta que você pode, né, os autores do livro, eles orientam que você pode fazer de 3, 4 vezes, se isso for tranquilo para você. E se não for muito tranquilo, você faz umas 2 ou 3, né? Você para 1 minuto, observa seus pensamentos, né? Fecha os olhos para você ir para dentro realmente. Observa seus pensamentos e depois você vai dizer assim: eu pareço estar pensando sobre. Daí você diz sobre o que você pensou, que pode ser o nome de uma pessoa, o nome, sei lá, sobre alguma coisa, um objeto, ou sobre uma emoção, ou sobre um pensamento mesmo, né? Então, você vai dizer, eu pareço estar pensando sobre, e fala o quê? Mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Mas a minha mente está preocupada com pensamentos passados. Então, isso a gente está dizendo para nós mesmos que parece que eu estou pensando em alguma coisa, mas na verdade o que eu tenho são pensamentos passados, certo? Entenderam? Vamos fazer? Eu acho que esse é um bom exercício, sabe? Para a gente fazer e para a gente contar o que a gente vai estar falando para nós mesmos, né? A gente vai estar contando para a gente mesmo que a gente não tem que estar preocupado com os pensamentos, porque os pensamentos dizem respeito ao passado. E o que passou, né? Minha mãe costumava dizer quando a gente era pequeno que águas passadas não movem moinho. Ah, legal, Vera. A Vera está dizendo que compreendi. Muito bem. Quando a gente compreende, a gente traz pra gente. Eu vou colocar, né, a frase lá no feed e vou colocar
o jeito de fazer, né, o modo de fazer o exercício na descrição lá no feed também, na descrição da frase. E qualquer coisa você entra lá, veja, né, leia lá direitinho, se você, quando você for fazer, se tiver alguma dúvida, e dá e compartilha com seus amigos, né, a frase, compartilha com seus amigos essa live, convida as pessoas para vir fazer parte, né, dessa meditação todos os dias às 7 horas, com o estudo desse livro, né? A gente está estudando o livro, colocando uma frase, fazendo um preâmbulo da minha percepção, né, sobre essas lições, e que eu acho importante a gente fazer, né, nesse momento. E a gente está meditando, né? A gente vai meditar agora 5 minutinhos. Então, se você puder compartilhar, né, essa live com algumas pessoas, compartilhar a frase, né, eu agradeço, que é para a gente crescer, né, a nossa rede, né, a nossa rede aqui de apoio, né, que o objetivo é a gente apoiar uns aos outros. Então, vamos meditar? Alonga um pouquinho os braços. A gente está sentado já há algum tempo, né? Solta um pouco o corpo. Chacoalha o braço. Mexe um pouquinho a cabeça. Senta bem nos isquios. Alinha a coluna. Sinta a linearidade, né, da tua coluna. Imagina um eixo, né, entrando aqui pelo topo da sua cabeça e passando pela tua coluna, saindo pelo períneo e indo em direção à terra. Nós somos um elo entre céu e terra. Então vamos fazer essa conexão, né? Relaxa os ombros, abre o peito e é para fora e para baixo, né? Abre o peito e relaxa os ombros. Inspira e expira. Vamos pensar numa palavra para a gente atrelar com a nossa inspiração e uma outra palavra para a gente atrelar com a nossa expiração. E se vier algum pensamento, a gente simplesmente deixa ele passar e volta a focar na expiração e na inspiração, repetindo o nosso mantra. Fecha os olhos, relaxa os ombros, apoia bem as mãos nas pernas, relaxando bem seus braços. Perceba, relaxa a mandíbula, pode colocar meio sorriso nos lábios, como aquele sorrisinho do Buda. Relaxa, afasta as sobrancelhas uma da outra. Relaxa os olhos, relaxa a língua dentro da boca. Relaxa a mandíbula, as faces, a maçã do rosto. E respira. Simplesmente esteja presente.
Vamos mexendo um pouquinho o corpo. Oi, Antônio. Tudo bom? Conseguiu chegar na meditação antes da gente começar ou chegou depois? Como é que foi para vocês meditar esses 5 minutos? Para você que está aqui ainda comigo, tá me falando aí como foi. Me dá calor quando eu medito. Tá aberto aqui, se bem que tá abafado porque tá chovendo, né? Mas me dá um calor. Vocês sentem isso também? Parece que tem um movimento aqui de energia, né? No meu corpo quando eu paro de meditar, né? Gratidão por vocês estarem comigo nesse projeto. Amanhã a gente vai estar aqui novamente com uma nova lição, com um novo... A Vera tá dizendo que é engraçado, que também sentiu muito calor. Quando a gente medita, apesar de a gente ficar bem paradinho, é muita energia, tá fazendo uma mudança, um movimento, né, interior. A Soledade está dizendo que foi um pouco difícil. Soledade, tente fazer a lição pelo menos umas 2 vezes ou 3 durante o dia. E se você conseguir, tenta meditar mais um pouquinho em algum momento, né? Durante o dia, à tarde ou à noite. O treino leva à perfeição, né? É a coisa que a gente falou muito hoje, né? Quanto mais a gente faz alguma coisa, mais a gente vai ficando melhor naquilo. Por quê? Porque o nosso cérebro vai aprendendo e vai solidificando, vai ficando uma linha, né? Um conjunto de neurônios, vai ficando cada vez mais expert fazendo aquilo. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente sabendo disso, a gente tem que fazer coisas que nos fazem bem, né? Potencializar o que nos faz bem e diminuir o que nos faz mal, o que nos traz mal-estar, né? Então, a gente tem que colocar energia para fazer aquilo que nos faz bem e tirando energia daquilo que não nos traz bem-estar, deixando de fazer, até que aquilo desapareça. E desaparece, viu? Os neurocientistas, eles falam de um fenômeno que se chamam de poda, que é esse conjunto, né, de neurônios que foram ativados durante uma certa atividade, quando você para de fazer, fica muito tempo sem fazer, eles são descartados, né? Que os neurocientistas chamam esse fenômeno de poda. Então vamos podar da nossa vida o que nos faz mal, o que nos traz mal-estar, o que nos traz ansiedade, o que nos traz tristeza, né? O que nos estressa. Oi, Jaque, bom dia. Olha, você está entrando agora, a gente está terminando, né? Mas eu vou deixar gravado, nos stories, né? Fica por 24 horas. E então você vê lá, né? E se vocês quiserem enviar, né, para alguma pessoa, para algum amigo que vocês acham interessante que ele veja, que ela veja, você compartilha também, né, o link lá dos stories, certo? Bom, gratidão para vocês e tenham um bom início de semana, uma ótima segunda-feira e vamos fazer a lição, vamos praticar, vamos fazer aí, construir, né, um caminho neurológico para a gente mais tranquilo, mais relaxado e menos ansiedade, né? Xoxô, estresse e ansiedade, como eu coloquei lá no grupo do WhatsApp. Se você não tá lá, me manda um direct que eu te mando o link.